Ou seja, se o meu papel, eu vou lhe contar um caso, o chanceler Olavo Scholz foi ao Brasil e ele foi pedir para que o Brasil vendesse os mísseis para que ele doasse à Ucrânia. O Brasil se recusou a vender os mísseis, porque se a gente vendesse os mísseis, e esses mísseis fossem doados à Ucrânia, e esses mísseis fossem utilizados e morresse um russo, a culpa seria do Brasil. O Brasil estaria na guerra, e o Brasil não quer participar da guerra. O Brasil quer construir a paz. Olha, eu sinceramente eu compreendo o papel da Europa, eu compreendo. Eu tive compreendendo a Romênia antes de vir para cá. E ele tem 600 quilômetros de fronteira com a Ucrânia. Então eu compreendo o papel dele tranquilamente. Mas eu quero que as pessoas compreendam o papel do Brasil. Quando em 2002 eu fui aos Estados Unidos, o Bush queria fazer guerra com o Iraque. E estava decidido fazer guerra com o Iraque. E convidou o Brasil para participar da guerra do Iraque. Eu disse para ele que a minha guerra não era do Iraque. A minha guerra era contra a fome no meu país. E conseguimos vencer a guerra. Agora tem 33 milhões de pessoas com fome outra vez no Brasil. E a minha guerra, outra vez, é combater a fome no Brasil. E, paralelamente, tentar construir um jeito de fazer com que o mundo viva em paz, porque a guerra não constrói absolutamente nada. A guerra só destrói, e eu não acho correto as pessoas ficarem em guerra. Eu não fui à Rússia e não vou à Ucrânia. Eu só vou quando houver possibilidade de efetivamente ter um clima de construção de paz. Eu nunca igualei os dois países porque eu sei o que é invasão, eu sei o que é integridade territorial. E todos nós achamos que a Rússia errou e já condenamos em toda a decisão da ONU. Mas eu acho que é preciso agora, a guerra já começou, é preciso agora parar a guerra. E para parar a guerra tem que ter alguém que converse. Tem que ter alguém que converse. E o Brasil está disposto a estabelecer essa política. Você tem fé que a Rússia pode aceitar uma conversa sem a retirada ali da região de Donbass e da Crimeia? Deixa eu lhe falar uma coisa. Se fosse possível a gente resolver os problemas teoricamente, a gente resolveria. Como a gente vai ter que resolver na prática, você tem que convencer as pessoas que você pensa que não quer parar. Foi assim. Nós estamos numa situação em que a guerra da Rússia e da Ucrânia não estão, fazendo bem à humanidade. Não estão fazendo bem à Europa, porque tem problema de energia, porque tem problema de fertilizante, porque tem problema de comida. E está fazendo mal também até no Brasil, porque o Brasil também compra fertilizante. Olha, eu saí do Brasil para vir para Portugal com agenda feita. E a agenda para visitar um outro país não é feita na semana, é feita com antecedência. Portanto, eu sempre soube que eu vinha a Portugal, que eu ia ter essa reunião que eu estou tendo aqui, que eu ia conversar com o primeiro-ministro, que eu ia ao Porto fazer reunião com o empresário, que ia entregar o prêmio ao Chico Buarque e que ia na segunda-feira ao Congresso Nacional. Eu sempre soube disso. Eu tenho uma agenda feita pelos companheiros que me convidaram e elas eu vou cumprir. Eu não vejo nenhum problema na minha agenda. A minha agenda não foi mudada de última hora. A minha agenda ela é feita com muita antecedência. E depois da uma hora viajo à Espanha, tenho uma reunião com os empresários na Espanha, depois tenho uma reunião com o primeiro-ministro e depois tenho um almoço com o rei Felipe. Aí volto para o Brasil. Eu fui convidado para participar da comemoração da Revolução dos Cravos. E é com muita alegria que eu vou participar. É com muita alegria. Seja de manhã à tarde. Só espero que não seja à noite. O resto eu posso participar tranquilamente. Muito obrigado. Eu começaria por esta última questão colocada ao Presidente Lula da Silva. De facto, embora tivesse sido marcada a data, arrancando o dia 22, porque era simbolicamente o momento em que houve o primeiro encontro entre portugueses e Brasil, e depois brasileiros que já existiam no Brasil, quando os portugueses lá chegaram, o que é facto é que coincide, por uma diferença de 3 dias, com o 25 de Abril. E é fácil de entender qual é a ligação óbvia. É que o Brasil foi o primeiro exemplo de independência, de descolonização em relação a Portugal. E o 25 de Abril foi um momento posterior, muito posterior, 200 anos posterior, de um processo de descolonização de que nasceram outros Estados de língua oficial portuguesa. E, portanto, há uma óbvia ligação entre o que determinou o 25 de Abril
e que foi largamente o processo descolonizador, e essa descolonização antecipada, 200 anos antecipada, que deu origem ao colosso, à potência que é o Brasil. A forma específica de associar a presença do presidente brasileiro, que representa o povo brasileiro, e o Estado brasileiro, nascido dessa primeira descolonização, à segunda descolonização, podia depender de várias circunstâncias. O fundamental é que ficasse claro que havia essa ligação. E fica claro quando é no dia 25 de abril que coincidem, é nesse dia, e não em dias diferentes, coincidem a sessão de recepção ao presidente Lula da Silva e depois a sessão que é a tradicional de celebração interna do 25 de abril. É só nesse dia. Pareceu uma fórmula inteligente e feliz da Assembleia da República, ao mesmo tempo acolher o presidente desse primeiro grande momento de viragem na história do Império Colonial Português, com a independência da potência que é o Brasil, e depois celebrar, mas também no mesmo dia, aquilo que foi uma segunda vaga tardia de independências. Se me pergunta se quando eu convidei o presidente Lula esperava um clima e o clima será outro, é não conhecer nem o Brasil, nem o presidente Lula. No dia 1º de janeiro eu já conhecia o Brasil e já conhecia, não tinha tido a oportunidade de conhecer há muitos anos, porque quando o presidente Lula teve protagonismo político, eu estava afastado desse protagonismo. Mas já o conhecia suficientemente para saber que ia ser um clima essencial e igualmente importante para os dois países e para os dois povos. Já sabíamos como é a personalidade do presidente Lula da Silva. Quem é melhor do que eu o definiu do que o presidente Cavaco Silva, ao elogiá-lo como um lutador, um determinado, que afirma o que pensa, que luta por aquilo que pensa, que lutou quando teve responsabilidades políticas no plano interno e quando teve responsabilidades na projeção no mundo. E por isso recebeu o Prémio Norte-Sul, precisamente por essa projeção, por essa luta. Mas também já sabia relativamente ao Brasil, porque já sabia, eu há pouco disse, mas vale a pena repetir, que o Brasil, sobre a questão que no fundo provocou o que se chama um irritante ou um ruído, a questão da Ucrânia, que o Brasil tinha consistentemente tomado nas Nações Unidas uma determinada posição. Mas o Brasil tinha, à partida, uma posição, um contexto geoestratégico diferente de Portugal. Diferentes. Votámos as resoluções da mesma maneira, isso foi muito importante, em 2 administrações presidenciais seguidas, mas o presidente Lula aqui o explicou, entende que o caminho para uma paz justa e duradoura supõe uma prioridade a essa via negocial. A posição portuguesa é diferente. Entende que uma eventual via de caminho para a paz supõe previamente o direito da Ucrânia de poder reagir à invasão, recuperar o que puder recuperar e quer recuperar tendencialmente tudo o que puder da sua integridade territorial, por uma questão de princípio, que é não beneficiar um infrator, por uma posição de princípio, que é ficar claro que violações de certos princípios, certos valores da ordem internacional não são tratadas de forma diversa conforme o violador é mais ou menos poderoso, porque se for muito poderoso, viola mais, se for menos poderoso, viola menos porque pode menos. Mas sabia à partida que assim era. Isso não afeta em nada a comunidade brasileira que existe em Portugal, a comunidade portuguesa que existe no Brasil, as ligações de passado, presente e futuro com o Brasil, o papel fundamental que a presidência do presidente Lula, em conjunto com a minha presidência e a governação do primeiro-ministro e do governo português, e o papel dos respectivos Congresso e Parlamento, podem assumir e devem assumir para o futuro dos dois povos, entre eles e no mundo. E, portanto, o clima que eu esperava que existisse é o clima que vai ser inevitavelmente aquele que a história, quando um dia for escrita, dirá que foi o que ficou para a história da visita do presidente Lula. Não foram os irritantes
foram as realidades estáveis e duradouras. E essas vão ser muito positivas. Muito obrigado.